Amados, a graça e a paz. É com alegria que nos reunimos em nome do Senhor, movidos pelo Espírito Santo a estarmos como igreja na presença daquele que é o Criador de todas as coisas, que é o Deus soberano que de forma amorosa nos resgatou e nos fez seu povo. O vislumbre dessas coisas necessariamente nos conduz à adoração. Cremos que é o mesmo sentimento que toma conta do coração do profeta quando o mesmo exclama: ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. O contemplar dos atos soberanos de Deus movia o coração do profeta. A igreja, como povo de Deus, aquela que tem sido testemunha do agir de Deus em seu cotidiano, ela sente-se também movida a publicar os atos graciosos dele. Sim, o nosso Deus, ele deve ser adorado, deve ser louvado, deve ser bendito, não porque faz chegar bênçãos às nossas mãos, mas porque, acima de tudo, ele é Deus, e isso deve ser para nós motivação suficiente. A doxologia de Isaías se dá em um momento em que o juízo de Deus sobre o seu povo era iminente. Ou seja, Deus estava trazendo a Babilônia para punir Judá porque eles abandonaram a lei do Senhor. Porém, mesmo em face dessa demonstração de juízo, Isaías consegue perceber o caráter de Deus expresso na sua santidade. Então Isaías exalta a Deus porque todos os atos de Deus são bons, né? Que mesmo diante da situação em que vivemos, em que muitos vão julgar ser uma espécie de manifestação do juízo divino, nós precisamos exaltá-lo, nós precisamos louvá-lo, porque ele tem feito maravilhas e tem executado seus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Vamos todos adorar a esse maravilhoso Deus. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Tu és o Deus que deve ser exaltado, a Tua majestade, o Teu poder, a excelência das Tuas obras. Todas essas coisas e muitas outras nos convidam a adorá-lo. Recebe, Senhor, o culto que ora prestamos. Conduze-nos, Senhor, de forma que o Senhor seja o centro e que tudo concorra para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Assim
queridos irmãos e irmãs, vivemos agora na nossa liturgia o momento dedicado à contrição, momento em que nós nos colocamos diante de Deus, confessando a Ele o nosso pecado, confessando a Ele as nossas faltas, confiando no seu perdão, entregando os nossos corações inteiramente àquele que nos lava no sangue regenerador de Cristo Jesus. Quero ler com a amada igreja o Salmo 32, alguns versículos deste salmo que nos ensinam o que é a contrição e como Deus nos trata. Assim diz o texto, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e em minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nós aprendemos aqui, queridos, nesse maravilhoso texto que fala sobre contrição, que fala sobre o momento que agora nós vivemos no nosso culto, como é importante confessar a Deus, como é importante entregar a Ele e só a Ele. Não confessamos a outros homens, nós pedimos aconselhamentos a outros homens, porque a confissão, ela deve ser feita tão somente a Deus. Confessei-te os meus pecados. Essa é a palavra bíblica. A minha iniquidade não mais ocultei. Por que é tão importante confessarmos os nossos pecados diante do Senhor? Por que é tão importante não ocultar a nossa iniquidade diante do Pai? Ele não conhece todas as coisas? Ele não sabe quando nós pecamos? Ele não sabe o intento do nosso coração? Claro que sim. Claro que sim. Aliás, a palavra ainda não nos chegou aos lábios e o Senhor já a conhece toda. Antes mesmo de pecarmos, antes de cometermos alguma iniquidade, o Senhor sabe o mover do nosso coração e o que vai acontecer. Porque Deus não está preso ao tempo, adstrito ao tempo. O nosso futuro já é do conhecimento todo do Senhor. Aliás, Ele é o Senhor do tempo. Por que então confessar? Por que então entregar a Ele e falar diante dEle as coisas que nós cometemos erradas e pedirmos, inclusive para que Ele nos perdoe daquelas que nos são ocultas, como Davi nos ensina a orar? Porque quando fazemos isso, nós concordamos com Deus que estamos errados. Esta concordância com Deus, essa mente no mesmo caminho, colocar a mente no mesmo caminho do Senhor, é o que a Bíblia chama de arrependimento, mudança de mente, mudança de propósito, metanoia. Nós mudamos quando confessamos a Deus as nossas faltas, concordamos que erramos e pedimos a Ele o perdão. Só Ele pode nos perdoar. Só Ele pode lançar o seu bálsamo restaurador sobre a nossa vida. E esse perdão de Deus é Cristo Jesus. O sangue derramado no Calvário é quem limpa, perdoa toda a nossa iniquidade. Vamos confessar, vamos orar agora, vamos contritamente buscar ao nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Oremos. Vamos orar ao Senhor. Eu convido a igreja agora que esteja curvando a sua cabeça, fechando os seus olhos. E vamos orar ao Senhor nesse momento. Oremos. Pai amado, Deus bendito, Deus perdoador, Deus inefável, Senhor, estamos na Tua presença, Deus, nesse momento como Tua igreja, Senhor, queremos, diante da Tua face, colocar a vida de cada um de nós, Senhor, clamando, Senhor, aos céus nessa hora, falando contigo com toda a sinceridade, integridade de coração, Senhor, queremos confessar diante do Senhor as nossas iniquidades, nossos pecados, Senhor, lembrando assim, Senhor, sentimos o mesmo que habitou o coração de tantos servos teus no passado, como o nosso rei Davi, Pai, que nós vemos no Salmo 51, Salmo de arrependimento. Davi reconheceu, Senhor, o seu pecado e diante do Senhor
ele disse que o Senhor era justo no seu falar e puro no seu julgar, porque ele tinha pecado contra ti e somente contra ti. Assim, Senhor, agimos nós. Da mesma forma, ó Deus, quando o teu servo, teu profeta Isaías, contemplou no templo a beleza da tua santidade, Senhor, naquele momento ele reconheceu que era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de uma sociedade de impuros lábios, Senhor. Assim somos nós, miseráveis pecadores. Nós queremos aqui, Senhor, diante da tua presença, confessar-te, Senhor, que temos errado muitas vezes, temos nos desviado do alvo, Senhor, através das nossas palavras, através do nosso pensar, através dos nossos gestos, das nossas atitudes, Senhor, e também pelas nossas omissões. Fazemos aquilo que não queremos, ó Deus, e aquilo que queremos não conseguimos. Na mesma expressão do teu apóstolo Paulo, Senhor, quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, ó Deus? Mas nós queremos aqui declarar, Senhor, que aquele que já nos livrou do corpo dessa morte, do pecado, é Cristo Jesus, aquele mesmo, Senhor, que tocou os lábios de Isaías, Senhor, que falou o coração de Davi, como a pedra viva do teu altar, pedra eleita e preciosa, que ele esteja tocando também o coração da tua igreja, Senhor, santificando, purificando, Senhor, de toda injustiça. Somente o Senhor pode fazer isso. Nós estamos aqui agora, Senhor, transparentes, Senhor, abrindo nossos corações, esquadrinha, ó Cristo, esquadrinha e tira aquilo que não te serve, ó Deus. Nós queremos te pedir também, Senhor, nessa oração, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, Senhor, venha renovar dentro de nós um coração inabalável e através do teu Santo Espírito, Senhor, nós possamos estar sempre inclinados, Senhor, que ele esteja nos motivando diariamente para que nós possamos estar meditando na tua palavra santa, buscando a tua palavra, buscando a tua face constantemente em oração, Senhor, porque nós queremos te servir, nós queremos te adorar, nós queremos ter uma integridade de coração na tua presença, Senhor. Por favor, Senhor, nos mostre os teus caminhos santos, os teus caminhos retos. Não permita, Senhor, que nossos pés jamais venham se desviar. Assim, Senhor, como tua igreja, Senhor, nós nos alegramos por esse momento que podemos contigo falar e confessar as nossas faltas, contando, Senhor, fiados não em méritos nossos, porque não os temos, mas certamente pelos méritos daquele que se entregou por nós na cruz do Calvário, verteu o seu precioso sangue, Senhor, e nos lavou de todo pecado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa herança, o nosso bispo, Senhor, sacerdote das nossas almas, ó Deus, o nosso advogado junto a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse perdão. Felizes, em nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso eterno justificador. Assim oramos, em nome dele. Amém e amém. Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo.
nesse domingo maravilhoso, culto matutino, onde nos reunimos como igreja para poder adorar o Senhor, para podermos diminuir um pouco da saudade que tanto sentimos de todos vocês. Obrigado, meu irmão, por permitir estar com você nesse culto, de permitir estar entrando na sua casa nesse momento de intercessão. Após termos os nossos pecados perdoados, pela oração já feita, nós agora nos fortalecidos pela certeza que Cristo Jesus está conosco em cada momento, vamos interceder pelos nossos irmãos. Interceder para aqueles que nesse momento estão passando por dificuldades, seja ela problemas espirituais, seja ela problemas com algum tipo de doença, depressão, seja a Covid-19, essa pandemia, seja problemas de ter perdido um familiar, seja qual for o problema que essa pessoa esteja passando, que você tenha ciência, como povo de Deus, que nós possamos interceder nesse momento por eles. E a palavra que eu trago aos irmãos se encontra no Salmo de número 69, a partir do versículo número 29, nos diz assim a palavra do Senhor. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho, com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva. Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no o céu e a terra, os mares e tudo como neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam, o nome nela habitarão. Amados, essa porção do Salmo 69 nos traz certo como podemos interceder pelo próximo. Porque mesmo que eles estejam aflitos, mesmo que eles estejam passando por necessidades, o Senhor virá em socorro deles. E a palavra nos garante que a partir do momento que aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador e temos o seu sangue derramado naquela cruz por mim e por você, novamente estamos na presença de Deus. E é por isso que nós podemos, em oração, interceder por essas pessoas, na certeza que o Senhor botará o seu socorro para nós em alto refúgio. Que nós poderemos louvar a Deus com cânticos. E sabemos que isso será muito agradável ao Senhor, porque na realidade podemos exaltá-lo com ações de graça. E aí, no versículo de número 32, ele afirma: vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva. Que essas pessoas, a partir da nossa oração, tenham um coração revigorado, que eles voltem a viver, que eles deixem um coração de pedra, que talvez tenham hoje no coração, e voltem a ter um coração de carne, dado pelo Senhor, que somente aquele que tem a presença de Deus no seu coração pode ter. E aí ele nos fala no versículo de 33, porque o Senhor responde ao necessitado e não despreza os seus prisioneiros. É isso. Deus não despreza aqueles que necessitam da sua presença. E é por isso que eu e você vamos, nesse momento, orar em intercessão. Santo Deus e eterno Pai, queremos agora, Senhor, trazer à nossa memória aqueles que necessitam da tua presença. Necessitam, Senhor, nesse momento, ter a esperança que somente Cristo Jesus pode nos trazer. Esperança essa, Pai, que não está baseada em coisas que acontecem nesse mundo, mas na certeza da nossa salvação, na certeza da vida eterna, na certeza que viveremos eternamente na presença de Deus. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, porque tu tens dado essa certeza, Pai. Porque antes da fundação tu nos deste a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E por isso, Pai, nós nesse momento intercedemos por tantas pessoas que necessitam, Pai, da tua presença nesse momento. Pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão em desespero, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão perdendo seus entes queridos, pessoas que estão não tendo sustento, Pai, nesse momento, por causa dessa pandemia. Por isso, ó Pai Celeste, nós te pedimos, Senhor, nesse momento,
age na vida dessas pessoas. Não as despreze, Senhor. Dá a tua presença, Pai, poderosa na vida delas. Que elas possam sentir o seu coração reviver, Senhor, e sabendo que o Senhor vai cuidar delas a cada segundo. Porque sabemos, Senhor, que aqueles que tu amas, Senhor, só dá enquanto dorme. Sabemos, Pai, que nem um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem que tu saiba o permita. Por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja agindo grandemente nas vidas dessas pessoas que a tua igreja traz no coração, que levanta, Pai, clamor por elas nesse momento, que o Senhor possa estar agindo, Pai, de forma sobrenatural e que nesse momento, Pai, eles possam receber o teu consolo, a alegria que excede todo entendimento, que só tem aquele que tem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos nesse momento. Amém. Amada igreja, Deus abençoe você e nós possamos estar intercedendo por todos aqueles que necessitam. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a sua vida. Estamos neste culto da manhã muito felizes porque é o mês de aniversário da nossa igreja, a Igreja do Jardim Guanabara, que completa 25 anos. Essa agência do Reino de Deus que tem sido muito abençoada porque com operosidade tem proclamado o amor de Deus, o Evangelho, a sua glória, e isso através de uma igreja que também é generosa para atender com o Ministério da Misericórdia, por exemplo, quando atende a pessoas em situação de risco, em vulnerabilidade, e toda a boa obra que acontece com os recursos que são demandados através de cada um de nós, da nossa oferta, do nosso dízimo, e é neste momento da liturgia muito apropriado para falarmos e meditarmos na palavra de Deus a respeito disso. A sua oferta, aquilo que você entrega ao Senhor, não é necessariamente porque Deus precise do seu dinheiro. Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Mas Deus opera em nós esse relacionamento onde agradecemos pelo muito que Ele tem nos dado com a nossa oferta, bendizendo o seu nome para que todas as coisas também concorram para a glória dEle através das nossas atitudes e através dessa ação da nossa igreja em conduzir todos os recursos para que sejam bem empregados. Isso você pode acompanhar comigo observando na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, nós leremos o versículo 6, 7 e 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu lerei na Nova Almeida Atualizada, capítulo 9, dos versículos ali, leremos o 6, o 7 e o 8, acompanhem comigo. Diz assim a palavra de Deus, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade,
porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Ou seja, desde o início, Paulo está tratando com a gente ali, e ele parece que amplia aquele provérbio que vai dizer assim: você colhe o que você planta. Deus não está ordenando que a gente doe uma quantidade como oferta, mas na verdade ele está pedindo que a gente entregue o nosso coração de maneira generosa. Ou seja, quando eu entrego a minha oferta de maneira generosa, e vide a oferta da viúva pobre, que eram apenas 2 moedinhas, mas ela entregou todo o seu sustento, ela entregou todo o seu coração. E é isso que Deus sonda, é isso que Deus observa, e ele está ali aguardando e procurando por aqueles que, em espírito e em verdade, vão o adorar, inclusive neste momento de dízimos e ofertas. Assim, uma oferta com alegria é um fruto de um coração generoso, mas também é um fruto de um coração que é obediente ao Senhor, porque tem prazer no Senhor, tem prazer em obedecer os seus mandamentos, tem prazer na sua palavra e tem prazer em ser operoso em generosidade para toda boa obra. Assim, muitas vezes, quando nós observamos aqui no versículo 8, que nos tornamos abundantes, inclusive com bênçãos materiais, né? Deus nos dá essas coisas para que nós possamos exercer generosidade atendendo aqueles que não têm. Assim, não fazemos uma troca. Não há uma troca por uma bênção. A única bênção garantida para mim e para você é o derramamento do Espírito Santo, aquele que já habita em nós. Derramado em cada um de nós, o Espírito Santo, essa é a bênção para a vida toda, de todo crente, onde com a abundância da graça de Deus e o Espírito Santo derramado em nós, que é a única promessa, não que vamos ser extremamente abençoados em termos de riquezas materiais, mas teremos ampla suficiência na graça de Deus, porque Ele é o nosso pastor e de nada sentiremos falta. A sua graça nos basta. Por isso, eu quero dizer para você, está aparecendo aqui na nossa tela o número da conta bancária da igreja, para que mesmo nesse período de isolamento, você possa ofertar. Faça isso com generosidade, faça isso com alegria, faça isso para a glória de Deus. Celebre a vida, celebre Jesus Cristo, agradeça a Ele pelos 25 anos da nossa igreja. Deus te abençoe. Bom dia, amada igreja do Senhor Jesus, Jardim Guanabara. É muito bom estar participando aqui do culto com cada um dos irmãos. E nesse momento, após a instrução em relação aos dízimos e às ofertas, a esse momento de ofertório que faz parte do nosso culto, eu vou estar orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele por cada um dos irmãos que tem se mantido fiel, que tem contribuído para essa obra. E devemos entender, queridos, que a participação na obra do Senhor, por meio dos nossos dízimos, nossas ofertas, é um privilégio, é uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos contribuindo, porque Ele não precisa de nada. O Senhor é dono de todo o ouro e toda a prata, mas Ele nos dá esse privilégio de participarmos da sua obra através de nossos dízimos, nossas ofertas, de modo a podermos abençoar outras pessoas e também fazer com que a obra tenha continuidade, que ela alcance mais e mais vidas. Então vamos orar agradecendo por esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa dádiva, Pai, que é poder participar da Tua obra, Pai, desse momento do culto, Senhor, através dos dízimos, das ofertas. Obrigado, ó Pai, porque a Tua igreja, Pai, tem respondido, mesmo diante dessa situação que temos vivido, Pai, de isolamento social, de não podermos estar fisicamente na Tua casa, mas estamos em comunhão por meio das mídias eletrônicas. Nós podemos estar nos falando, nos vendo, podemos estar sabendo uns dos outros, como estão. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos capacita, Senhor, a podermos ter essa possibilidade de estarmos em comunhão com os nossos irmãos. E muito obrigado, Deus, por esse privilégio de podermos participar da Tua obra por meio dos dízimos e ofertas. Abençoa, Senhor, o conselho da Tua igreja no Jardim Guanabara, para que possamos usar os recursos, Pai, os recursos trazidos à Tua casa,
por meio de transferências, por meio da conta da igreja. Podemos usar os recursos com sabedoria, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor, para que mais e mais vidas sejam alcançadas, Pai, por meio da pregação da Tua palavra. Continua conosco, Pai, nos abençoa, dá-nos porção dobrada da Tua presença, Pai, nesse momento em que temos que ficar em nossas casas, mas dá-nos sempre a certeza, Pai, sempre a certeza de que o Senhor está conosco. Nunca estamos sós, Pai, por mais que possamos nos sentir assim, mas o Teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós, nos dá a certeza de que estamos muito bem acompanhados, Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Continua agora conosco nesse culto, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos, uma boa continuação de culto, um bom domingo para todos, que Deus abençoe e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Tudo bem, igreja? Graças a Deus que nos permite reunir dessa forma digital e justamente porque somos igreja, não importa a distância que nós estamos, nós somos unidos em Cristo. Então vamos orar a Deus pedindo a sua bênção para esse momento de palavra que nós vamos ter agora. Convido você a reclinar sua cabeça e orar junto comigo. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, obrigado por esse domingo que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer e a forma que tem unido a tua igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, ilumine as nossas mentes, os cantos escuros dos nossos corações, para que a gente possa ouvir aquilo que vem de ti através da tua palavra compartilhada agora pelo mensageiro, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço para que outros momentos de compartilhamento da palavra como esses venham e que em breve nós possamos estar juntos na nossa igreja, ouvindo da tua palavra, nos abraçando e orando juntos, Pai. É que eu te peço e oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Nesse dia de muita alegria, pois estamos cultuando ao Senhor Deus da nossa vida. E o texto que nós vamos trabalhar nesta manhã é a continuidade do Evangelho de Marcos, chegando agora ao capítulo de número 7. A oração por iluminação já foi feita por nosso irmão seminarista William, e nós vamos ler então, juntos, o primeiro trecho do capítulo de número 7, até o versículo 23, que nos conta uma história interessantíssima, passada pelo nosso Senhor Jesus, que diz o seguinte: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Agora, a parte interessante desse texto que vamos trabalhar nela. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem,
é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Irmãos, quando nós falamos aqui de lavar as mãos, e a gente percebeu nesse texto que Jesus estava sendo acusado disso, porque na verdade acusavam os discípulos dele. Mas na verdade não queriam, atingir os seus discípulos, queriam atingir o próprio Jesus. Então aquela fala dos escribas e fariseus perguntando ali: por que seus discípulos não lavam a mão conforme a tradição dos anciãos, conforme aquilo que nós fomos ensinados a fazer? Não estavam querendo então acusar os discípulos de Jesus, mas estavam querendo acusar o próprio Jesus. Então quando nós temos aqui essa fala, e Jesus aqui então interpelando os judeus, dizendo que eles estavam considerando as tradições humanas e esquecendo dos mandamentos de Deus, a gente percebe aqui que não se trata de forma alguma de nenhuma questão de higiene. Porque a gente sabe muito bem a importância de se lavar as mãos e ter uma boa e perfeita higiene do nosso corpo. Isso é bom para a nossa saúde, inclusive. Mas o fato aqui não era especificamente este. O fato aqui era que os fariseus e os escribas, eles estavam colocando acima do mandamento de Deus uma tradição humana. E o que nós vamos dizer acima da tradição de Deus? Porque se você prestar atenção na sua Bíblia, pelo menos nas Bíblias ainda de papel, em que a gente tem algumas referências lá embaixo, se você perceber, quando os judeus fazem essa interpelação a Jesus, quando eles acusam os fariseus de não lavarem as mãos, na verdade eles não estavam buscando uma tradição bíblica na palavra de Deus. Porque a gente sim vai encontrar algumas questões que nos falam de lavarem as mãos, de repente até se banharem todo, antes de fazer algumas coisas bem definidas, que nos diz lá em Êxodo, nos diz em Levítico. Por exemplo, que era quando os sacerdotes iam na presença do Senhor queimar ofertas ao Senhor, esses deveriam lavar as suas mãos, lavarem as mãos e os pés, em algumas situações banharem-se todo. Mas isso era uma lei específica para os sacerdotes que iam fazer isso, não para todas as pessoas. Só que os judeus traziam a questão de uma doutrina que era de homens. Então, assim, os antepassados daqueles homens que estavam ali acusando Jesus, eles distorceram um pouco a lei, ou seja, não exatamente distorceram, mas eles fizeram uma interpretação própria da lei, dizendo ser uma prática, como se fosse uma prática que Deus tivesse ordenado, de lavar as mãos antes de comer. E a gente vê aqui que no versículo de número 3 e 4, nos abre um parênteses para poder explicar justamente isso, porque os fariseus e os judeus observavam a tradição dos anciãos. E aí é onde Jesus chama a atenção deles, dizendo assim: mas veja bem, se vocês prezam tanto pela tradição, dizendo ser de Deus, como, por exemplo, que vocês agem quanto ao mandamento de honrar pai e mãe?
Vocês acolhem isso dentro do coração de vocês? Não. Vocês negligenciam isso, porque vocês deveriam dar todo o apoio necessário aos seus pais quando tiverem idosos. Mas vocês dizem o seguinte: não, o que de mim pode aproveitar, ou seja, o que eu posso doar, o que eu posso dar nessa hora, se por acaso for tido como uma oferta ao Senhor, eu posso deixar de cuidar do meu pai e da minha mãe. E Jesus diz: isso não é lícito, isso é questão de tradição humana. Trazendo um pouco para o nosso contexto, irmãos, e para o nosso contexto bem próximo, tá? Você sabia, e aí eu chamo a atenção aqui para o nosso querido Mateus e o time, né, que são bateristas lá na igreja, vocês sabiam que há pouco tempo a questão de bateria dentro de igreja era uma questão que nós tratamos até em conselho quando a primeira bateria ia entrar dentro da nossa igreja? Porque a gente estava quebrando uma tradição de homens. A gente se esquecia, por exemplo, do que diz o Salmo de número 150, que a gente deve adorar o Senhor com adufes, com danças, com baterias, com palmas, com toda sorte de instrumentos. A gente negligenciava isso em contrapartida da tradição. Porque na tradição, ainda então, numa época recente, anterior, os louvores na igreja eram somente com hinos. Eu não estou desmerecendo os hinos, também são belíssimos, mas não com bateria. O bater palmas é uma tradição que muitas vezes a gente carregou até pouco tempo. E aí a gente entra, e como é bom viver no jardim, na igreja do jardim. Como é bom, porque essas questões, né, são facilmente diluídas e resolvidas por nós. Na igreja do jardim, por exemplo, você bate palma quando a gente está se reunido lá? Se você não bate, você acha estranho as outras pessoas baterem? Não! A gente tem uma convivência muito pacífica com isso, porque a gente passa por cima da tradição de homens. Vamos numa outra? Até há pouco tempo, né? E aí os nossos reverendos Gabriel e Vinícius amam usar a Nova Almeida atualizada, não é isso? É uma linguagem nova. Mas vocês hão de lembrar que, por exemplo, quando nós falávamos de igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana usasse uma outra versão que não fosse a Almeida revista e atualizada, que a gente normalmente usa, a gente achava meio estranho. Pode dizer que não era. Tudo isso era a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a tradição, muitas vezes, nos toma por dentro. Isso não é muito bom para a gente. A gente tem que entender que o que Jesus estava fazendo naquela hora era colocar o mandamento de Deus, a vontade de Deus, no lugar dela, acima da tradição humana. E quando nós pensamos, então, em tradição humana, e aí Jesus pega essa interpelação, conversa particularmente ali com seus acusadores, e depois, a partir do versículo de número 14, confere aí comigo, Jesus convoca de novo a multidão e passa a ensinar novamente a multidão, dizendo aquela questão do que entra e do que sai do homem. E aí o legalista, o doutrinador, aquele que é bem legalista, poderia pegar uma questão de hoje, por exemplo, e dizer assim: não, Jesus está errado, porque o que entra no coração, o que entra no homem, o contamina sim. Porque, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, né, se o vírus entra na gente, a gente é contaminado. O legalista diria isso. Mas a gente tem que entender que Jesus não está querendo dizer disso. Jesus estava falando do comer com as mãos por lavar, que os discípulos estavam fazendo. E aí, quando nós então entendemos essa situação, Jesus chama a multidão novamente e diz assim: gente, o que entra no homem não pode contaminar, mas o que sai do homem o contamina. E aí a gente vê, né, essa questão aí que Jesus diz: olha, porque o que entra no coração,
o que entra dentro do homem, e ali estavam falando, a gente não pode se esquecer disso, que o contexto ali era de comida, comida. Então é só você pensar na sua forma fisiológica. O que você come vai para lugar escuso, né? Aqui Jesus, o evangelista Marcos, a gente tem essa tradução aqui de uma forma muito polida, de uma forma muito educada, mas você sabe o que Jesus estava querendo dizer ali, né? O que entra de alimento na boca do homem não vai para o coração. Vai para o seu trato intestinal, o organismo pega ali o que tem e depois você sabe qual é o destino dele. É a descarga do vaso. É isso que Jesus estava dizendo. Mas aí Jesus chama a atenção para o que sai do homem. Porque você lembra também que em outra parte da palavra nos diz que a boca fala do que o coração está cheio, lembra? Então, se o coração está cheio de maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, se o nosso coração estiver cheio disso, isso vai nos contaminar em primeiro lugar e depois também vai contaminar os outros que nós falarmos com eles. E isso não podemos deixar acontecer. O nosso coração tem que ser um coração segundo o coração de Deus. Lembram o que Deus falou de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, assim também deve ser o nosso coração. Buscar as coisas boas, buscar a vontade de Deus sobre a nossa vida e aplicar essa vontade sobre qualquer tradição neste mundo. Se a tradição for de homens, irmãos, nós devemos passar por cima disso e colocar a vontade de Deus. Não vamos também banalizar toda e qualquer tradição, não é isso. A tradição, a nossa história é importante, há de se ter atenção a isso. A gente só não pode colocar a nossa tradição, a nossa história, acima da história de Deus na nossa vida. Quando nós falamos dessa coisa de entrar e sair de dentro da nossa vida, domingo passado, à tarde, eu recebi uma ligação de um antigo amigo. E ele me autorizou que dissesse isso. E eu vou dizer aqui bem resumidamente para vocês. Esse meu amigo me encontrou depois de 32 anos. 32 anos. Ele me encontrou. Né, Hércules? Famoso Bauru, que a gente tratava você tão carinhosamente. Mas esse meu amigo, ele me encontrou e a gente se falou durante quase 1 hora no domingo à tarde. Na verdade, ele falou muito. E depois, no final da nossa conversa, ele disse assim: Maurício, você me perdoa se eu falei tanto e não deixei você falar nada. Uma outra oportunidade a gente conversa melhor e você me fala mais da sua vida. Mas ele quis falar um pouco da vida dele. Digo para você, um pouco da vida dele. E uma frase que me impactou violentamente. Mas de forma positiva, que eu estou querendo dizer. Que foi muito impactante para mim. Ele disse assim: eu precisava falar com você. Quando eu descobri você, eu precisei, de alguma maneira, descobrir seu telefone e falar com você. Porque quando eu descobri que você era um pastor, aí que aumentou a minha vontade de falar com você. E aí ele me disse o seguinte: Deus me resgatou do inferno e me deu nova oportunidade de vida. No final da nossa conversa, ele estava chorando de um lado, eu estava chorando do outro, eu estava orando por ele. E ele falou que na primeira oportunidade que tiver, ele mora lá no Mato Grosso do Sul, alguma coisa desse tipo. É um desses 2 estados que a gente sempre confunde aí. Pelo menos eu que não sou da parte de geografia exatamente, né? Mas é num desses 2 estados que ele mora, e ele falou que numa oportunidade que ele puder estar conosco, ele conta um pouco da história dele.
E a gente vai entender o que ele quis dizer com resgatou a ele do inferno e deu nova oportunidade de vida. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque, literalmente, ele vivia no inferno. Aqui na terra, mas ele vivia no inferno. Com o coração cheio de muitas coisas dessas aqui. Mas no momento da vida dele, o Senhor Jesus chegou e resgatou aquele coração, literalmente, do inferno. Só que 32 anos de vida, ou melhor, né? Agora liberando os 50, que nós somos mais ou menos da mesma idade, ele teve quase que uma vida inteira vivida no inferno. E aí vocês imaginam como é o linguajar de uma pessoa que vive no inferno? E aí quando ele então falava de Deus, que resgatou a vida dele do inferno, não é como exatamente um virar de chave para todo um contexto que ele carregava. A linguagem dele ainda continuava e ainda continua um pouco, talvez, imaginemos, um pouco pesada para a gente ouvir, a gente que está acostumado, de repente, a ter uma questão de linguajar, né? Mas até de repente rebuscado. Mas veja bem, o Senhor ouve um coração sincero. Não é um coração de palavras bonitas. E eu não vou reproduzir aqui a forma como ele dizia de Deus ser extraordinário na vida dele. Não vou dizer para vocês. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o que eu senti de dentro do coração daquele homem foi um coração resgatado, acima das tradições humanas. O que de repente palavras brotadas de um coração que realmente é um coração resgatado por Deus. Ainda que o linguajar seja um pouco estranho para a gente ouvir, eu entendo que ali houve um resgate de vida. E é isso que Jesus faz conosco. O que Jesus faz conosco é tomar as nossas tradições e colocar elas num túmulo e colocar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Porque vivamos as nossas tradições debaixo da vontade de Deus. Porque o Senhor Jesus mesmo vai dizer que aquilo que entra, aquilo que o homem come, e essas questões aí você pode, por exemplo, perceber em Atos, quando Paulo vai dizer da questão da circuncisão, que você vai perceber ali que para que fosse cristão deveria ser circuncidado. Você vai ver Paulo falando também da questão do comer. Lembra? Quando ele diz, olha, você pode comer todas as coisas. Porque a palavra mesmo diz aqui que dessa forma o Senhor considerou todos puros, todos os alimentos. Então Paulo vai dizer que você pode comer tudo, não tem problema nenhum. Naquela questão ali do pode comer, não pode comer, tem que ser circuncidado para pertencer ao povo de Deus, porque senão não pode ser salvo. Como assim? Quando Jesus veio, ele veio como sacrifício perfeito para colocar e sepultar de uma vez por todas toda e qualquer tradição, sacrifício que acompanhava o povo de Deus lá na antiguidade. Hoje isso acabou porque Cristo Jesus nos resgatou disso. Ele foi o sacrifício perfeito para a gente. Ele é o sacrifício perfeito para a gente. Ele vai fazer com que as nossas tradições elas sejam colocadas no lugar dela. No lugar delas, melhor dizendo. Mas o que deve proceder de dentro do nosso coração é um coração cheio do Espírito Santo de Deus. É um coração dobrado à vontade de Deus. É um coração que abraçou Cristo Jesus,
que abriu todos os seus compartimentos para que Jesus entrasse dentro dele e ali fizesse morada. Ter um coração segundo o coração de Deus vai fazer brotar de dentro deles todas as coisas belas deste mundo. E aí, a partir do momento que nós tivermos um coração desse, a gente vai conseguir jogar para fora de nós somente bênção e não maldição. Aquilo que de repente nos chega como um ataque, como um mal, a gente devolve como um bem. Percebe? Porque lembra daquele famoso ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 5, em que ele vai dizer uma série de então eu vos digo, eu porém vos digo. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, mas eu porém vos digo. Lembram dessa série de ensinamentos de Jesus? Procure lá. Leia o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, e você vai se deliciar disso, porque Jesus dá uma nova roupagem numa tradição humana. Ele não veio, de forma alguma, jogar a lei fora. Ele veio cumprir a lei, mas cumprir de uma forma tão bela, de uma forma a mostrar para a gente o que verdadeiramente tem valor. Se o nosso interior estiver cheio de Jesus, do nosso interior fluirão rios de águas vivas, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, deixemos então as tradições falarem a voz dela, mas ouçamos na verdade e em primeiro lugar a vontade e a voz de Deus sobre o nosso entendimento, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E aí então a gente vai entender o que Jesus fecha esse texto dizendo: olha, todos esses males, aquele coração que não é ainda de Deus, vem de dentro e contamina o homem. Não nos deixemos contaminar com as coisas do mundo, irmãos. Deixa o Espírito Santo de Deus encher o nosso coração. Deixa o Espírito Santo de Deus encher a nossa vida. Para que de dentro de nós, saiam somente coisas que venham a abençoar. Somente saiam de nós coisas que venham a glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Aquele que fez com que a gente, ainda que não tenhamos uma higiene e comamos o alimento sem lavar as nossas mãos, o Senhor é poderoso para fazer que esse alimento nos nutra, para que a gente tenha mais força para glorificar e dizer da palavra dele a todos os povos. Irmãos amados de Deus, tratemos do nosso coração. Tenhamos o Senhor Jesus dentro do nosso coração, para que do nosso coração justamente saia somente coisas boas. Não nos deixemos contaminar com falas, ou de repente não nos deixemos contaminar com palavras que de repente vêm até nos atingir. Não deixemos criar nenhum tipo de raiz de amargura dentro do nosso coração. Porque uma vez que nós tenhamos isso aqui dentro de nós, daqui não vai sair coisa boa. Mas deixe o Senhor Jesus resgatar o seu coração, tratar do seu coração, tratar da sua vida. Deixa a palavra de Deus ser o árbitro no seu coração. Tenha o Senhor Jesus contigo o tempo todo. Faça do seu coração morada do Espírito Santo. Porque aí a gente vai ter um coração agradável na presença do Senhor. E a gente vai fazer somente as coisas boas, agradáveis e perfeitas. Ainda que sejamos imperfeitos, mas o nosso coração vai ter uma inclinação a fazer somente o que é bom. Por isso, esse ensinamento de Jesus
Vamos deixar um pouco a nossa tradição de lado e vamos colocar somente a vontade de Deus dentro de nós. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus faça uma faxina dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Deixa Ele plantar ali somente coisa boa. Busque isso com a intensidade do seu coração e viva feliz. Que assim o Senhor nos abençoe e guarde. Vamos orar. Senhor Deus bendito e amado, nós agradecemos ao Senhor por termos a oportunidade de lermos a Tua palavra, de falarmos dela, de meditarmos sobre ela. E pedimos ao Senhor, Pai, que o nosso coração não seja um coração hipócrita, um coração que louve ao Senhor, tão somente através dos nossos lábios, mas que a nossa vida por inteiro glorifique, exalte e bendiga o nome do Senhor. Guarda a nossa vida, cuida dela, Senhor, de acordo com a sua vontade, para que nada em nós seja de acordo com as tradições humanas, mas que seja de acordo somente com a vontade de Deus. É a oração que nós fazemos, gratos em nome de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e as consolações, o fruto e a direção do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós, Igreja amada do Senhor, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.